com a Malu, eu sou produtor e ator, e a gente tem um projeto que é a Pane, que era uma peça do Remar, falava basicamente sobre a justiça, sobre meio que uma discussão sobre a justiça. E a gente ficou em cartaz, a gente começou o projeto em 2019, 2020 a gente fez 2020 teve a pandemia. Eu estava a 15 dias de uma estreia e veio a pandemia. Exatamente. E aí a gente ficou ensaiando que a peça tem uma questão que todos os atores, aliás, 4 dos 6 atores têm mais de 70 anos. Né? A gente tinha, quando estava ensaiando, tinham 2 de 70 e um de 80. Um de 60. E foi aumentando a idade, né? Com o tempo do processo. E aí, enfim, mesmo com a pandemia, a gente, depois que deu uma melhorada na situação, conseguimos realizar um projeto. Fizemos, 3 temporadas. Mas a gente estreou em dezembro de 21, logo na abertura. Sim. E aí depois a gente foi fazer, em 2022, a gente fez FAAP, fez teatro público, voltou para FAAP. Exatamente. Né? Viajou. E aí a gente estava continuando com a peça no ano passado. A gente estava bem animado, inclusive, para continuar com essa peça. E há uma semana da estreia dessa outra temporada, um dos atores morreu. O Roberto Asca, que estava com a gente desde o começo da jornada, assim. E a gente ficou num impasse, né? O que a gente falou com o elenco, com a Malu, todo mundo, o que a gente faz? Segue com o projeto, contando essa história, ou já deu o que tinha que dar em termos de, assim, não já deu o que tinha que dar, mas já foi, a gente precisa encerrar esse ciclo. E aí teve esse impasse todo e chegamos à conclusão que pelo menos dá um tempo, né, no projeto, até porque além da morte do Roberto, o Oswaldinho, na época, o Oswaldo Mendes, teve um problema de saúde, então foi tudo ao mesmo tempo. E aí a gente resolveu fazer, a gente tinha esse projeto para fazer, a peça para fazer, e aí a gente decidiu manter a memória viva e fazer esses workshops com a Malu, falar um pouco da peça, mas também sobre o que ela entende de teatro, por que fazer uma peça clássica, né, um texto clássico nos dias de hoje. E aí a gente está aqui. Senhor advogado, o que o senhor quer dizer? É caso de pena de morte! 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 Beba, senhor Traves, beba, é só o que lhe resta. O senhor caiu mais uma vez na armadilha. Ô, senhor promotor, o senhor dá por encerrado o interrogatório do Alfredo Traves? Encerrado. Ô, advogado, tem alguma questão? Eu abdico. Abdica. Senhor promotor, por favor, apresente o caso. Senhor Traves. Eu falei para o Marcelo, né, começar contando um pouquinho dessa trajetória, não pela própria história da Pane, que a gente pode falar, não é sobre isso que a gente vai falar, mas para introduzir o quanto o teatro é em movimento, né? Então, a gente vai disponibilizar a peça online e está fazendo essa gravação. Eu não sou muito confortável em relação a isso, mas porque a gente achava que era uma forma também de compartilhar esse encontro de hoje. Que, como eu falo, não é uma aula, né? Eu coloco lá, algumas pessoas aqui já cruzaram na trajetória artística comigo, e vocês vão ver ao longo desse encontro que eu sou o cúmulo da subversão, né? Então, assim, eu acho que primeiro a gente vai construir um conhecimento juntos aqui, né? E a ideia é pensar essa problemática que desde quando os meninos vieram com a peça para mim, eu falei, mas por quê? Por que montar do Remar? Por que
fazer uma peça que dá o mesmo trabalho que qualquer peça de fazer na galera de vocês e dialogar com uma galera mais velha, né? E esse projeto, então, a gente decidiu terminá-lo em movimento, de alguma maneira. Né? Em vez de terminar simplesmente parando a peça ou disponibilizando só a peça, fazer esses encontros, deixar perguntas, provocações que, quem sabe, gerem outras encenações, outros trabalhos, outras inquietações, né? Achava o jeito mais bonito de deixar a pane, que foi tão difícil para a gente parar, né? Então, por isso veio essa, né? Desde a primeira pergunta que eu fiz lá atrás para eles, por que disto? Mas não acho que dá para falar os clássicos na atualidade sem começar já a ter um ruído. Então eu falei, é uma provocação que eu vim fazer para vocês e que a gente vai pensar sobre isso juntos aqui. Então, por isso, essa introdução do Mar. Somos de gerações diferentes e ainda tem a galera que veio bem antes de mim. E esse quadro, já começando aqui, vocês vão ver que eu sou bastante ligada às artes visuais e achei bacana que tem pessoas de outras áreas, assim, porque eu acho que a gente separa para estudo, né? Mas são artistas pensando o mundo. Chama Permanecendo com o Problema. E eu gosto muito porque foi de uma exposição que teve no MASP, se eu não me engano, em 2019. Chamava Histórias das Mulheres, as Artistas até 1900, e a segunda parte da exposição era a História das Feministas, Histórias das Feministas, as Artistas depois de 2000. E era uma provocação de que até 1900 tinha muita arte realizada por mulheres, mas que às vezes não era nem considerada arte, seja um bordado, seja a pintura, que espaço era concedido a isso. E as feministas, a partir de um certo momento, já polemizando isso, né? E se reunindo como grupos para polemizar. E eu sempre que dou aula penso que a gente vem para uma sala de aula, uma sala de ensaio para permanecer com o problema. Né? Eu vou trazer pouquíssimas respostas para vocês, já frustro de cara, mas vou trazer muitas das coisas que me movem, né? E que acho bom a gente pensar junto aí. Para começo de conversa, quando a gente pensa a palavra clássico, o que vem na cabeça de vocês? Renascimento. O que mais? Uma coisa clássica. O que vem na cabeça? Quer dizer que é uma coisa o quê? Original. Atemporal. Atemporal? Só? Eu fui ler a definição, algumas definições. E aqui, por exemplo, tem uma que me inquieta muito, a terceira, que é fiel à tradição da antiguidade greco-latina e aos seus autores, que serve de modelo ou referência exemplar, abonado ou autorizado por autores tidos como paradigmas, que se caracteriza pela sobriedade, simples, sóbrio, despojado, que obedece às regras, correto, puro e apurado. Dói, né? Dói essa definição de clássico, que segue uma ideia tradicional. Isso para dizer que eu não tenho como fazer um recorte aqui sem polemizar o que é clássico, porque eu estaria já dando um ponto de vista muito restrito, né? E, inclusive, a palavra atualidade também, a outra vez eu não tinha pesquisado e fui ver, e entre estado de atual, momento, a época presente, fala uma coisa bonita, que é o estado de coisas, a circunstância do momento presente, qualidade do que oferece interesse atual. Achei bonito isso, né? É algo que interessa, que move, né? Então, por que olhar para esse lugar dos clássicos a partir da nossa perspectiva? E aí, na pedagogia, eu tenho uma coisa muito forte que é o Paulo Freire, né? E o Paulo Freire fala, a cabeça pensa onde o pé pisa. E aí ele fala também que não existe docência sem discência, né? Assim, sem a gente construir esse pensamento juntos, eu não tenho o que dar. Então, isso para já colocar de cara que eu vou fazer essa polêmica com alguns exemplos a partir do meu caminhar, que passa pela pane, que passa por alguns autores que eu vou trazer aqui, que passa por alguns recortes, que passa por ser mulher, que passa por ser uma mulher latino-americana, argentina brasileira, né? Isso não é uma perspectiva de que os poucos nomes citados são cânones a serem estudados, mas sim algumas pessoas que olharam para alguns desses textos
e fizeram outras provocações, e o que a gente pode pensar juntos, né? E aí eu trouxe de cara algumas provocações, como eu falei para vocês, esse permanecendo com o problema. Vou partir de fora do teatro. Vocês, a maioria aqui não é dessa geração. Alguém conhece essa coleção? Do Teatro Vivo, da Editora Abril, né? Eu tenho 46, né, gente? Sou de 78. Mas quando eu estava na idade de vocês, estudando teatro, isso aqui era tipo, tenho que ter esses livros. 36 livrinhos para contar a história do teatro vivo e os cânones e os clássicos. Um livrinho é a introdução, os outros são 35 peças. Todas de homens brancos. Então já temos aí uma grande polêmica sobre o teatro clássico, né? E aí eu, como disse, venho com a minha história das mulheres abraçadinha para tentar lidar com os clássicos, né? E tem uma coisa interessante ainda dessa exposição, que depois eu posso mostrar para vocês, que eu não sei se vocês conhecem o movimento da Guerrillas Girls, né? Que falam sobre a falta dessas mulheres também nos museus, estiveram aqui. E tem uma obra que também fazia parte dessa exposição, só para dizer que não é só no teatro, que é essa aqui, ó, que é sobre as páginas em branco. Foram duas artistas, né? Chama Sobre as Páginas em Branco. Elas polemizaram com aquela coleção de artes plásticas da Taschen, que tinham 5 mulheres, dos 100 e poucos, e tinham tido uma resposta que dentro dos cânones, das escolhas, não tinha repertório, se elas podiam citar. Elas primeiro começaram perguntando para o público, né, para quem usava esses livros, se conhecia algum livro da Taschen, não sei o quê, e não dá para citar mais de 5 porque não tem mais de 5. E aí elas fazem uma lista com 100 nomes de artistas dentro do mesmo período compreendido, com os mesmos tipos de reverberações. E aí elas fazem essa polêmica de pôr os livros e são as folhas em branco e o e-mail que elas mandam com essa listagem. Assim. Então, só para a gente ver que eu não estou falando só de teatro, né? Estamos falando do nosso entorno. E aí eu vou começar essa minha provocação também já deixando claro que eu vou usar duas vertentes e a gente pode subverter isso aqui juntos também, né? Porque eu vi que muita gente é da atuação, então a gente vai vendo. Mas eu vou partir de 2 princípios, que é essa discussão do clássico na atualidade pela dramaturgia, pessoas que foram beber nessa fonte, né? Então, assim, o que se escreve e como dialogar com o que já estava escrito antes, e a partir da encenação, que é minha praia, que é o lugar que eu brinco mais, que é o que a gente faz quando pega um texto clássico e põe em cena, né? Então, esse o que e o como vai estar o tempo todo indo e voltando aqui para a gente, né? E aí eu vou trazer alguns exemplos de alguns autores, de algumas pessoas, de alguns diretores por aí. Para começar a coisa, só porque a gente falou da Pani, quando os meninos trouxeram a Pani, eu vinha de dirigir muitos espetáculos ligados a temáticas femininas, a polêmicas, de alguma forma, desse material todo. E era uma peça com 6 homens em cena. A primeira coisa que aconteceu quando eu estreiei era as pessoas perguntarem: mas e você que vinha disso agora? Tá? Eu falava, o feminismo está em ser uma diretora mulher, né? Com 6 homens em cena, de muitas gerações. E aonde isso vaza na encenação? Eu vou falar muito para vocês de ética e estética, mas eu não vou falar muito agora, daqui a pouco a gente vê se isso faz sentido. Mas, por exemplo, o personagem que o Marcelo faz na peça, ele não existia, a gente ampliou esse personagem. O que existia era uma pessoa que servia esses 5 homens à mesa, nesse grande jantar, e era uma mulher. Eu falei, bom, se eu vou dirigir, não vai ser uma mulher, não. Então, a gente começa por aí a nossa provocação com a Pani. E aí, já que a gente veio desses livrinhos, esses livrinhos eles passam por muitos lugares. Eles passam desde o teatro grego, pensando que isso também é um pilar, como, né, alguém falou da antiguidade, né, até os grandes ícones de textos muito eurocêntrico, pensando, né, um olhar eurocêntrico, e alguns textos brasileiros na época contemporâneos, como um Nelson, né? Então, é mais ou menos esse o recorte dessa coleção. E um dos textos antigos dele é o Medéia, né?
Tá na cabeça de vocês, o Medéia, assim? Medéia tem uma grande coisa para a gente, falando os clássicos na contemporaneidade ou na atualidade, que é o Gota d'Água, né, do Chico Buarque. O Medéia foi já virou um diálogo quando o Chico e o Pontes, né, adaptam não, eles recriam, né, uma obra. Isso é um diálogo possível, né, a partir da dramaturgia. Você pegar um texto e, de alguma forma, trazer para o seu contexto. É uma forma de trazer, não necessariamente a única, que é isso que eu vou provocar vocês. Né? Eu posso também tentar montar uma ideia hoje com aquele texto. E aí, qual é o meu jogo na encenação? Mas na dramaturgia é possível esse diálogo. E aí ele traz o texto para um contexto da época dele, né? Dos anos 70, no Brasil, no Rio de Janeiro. Isso está na cabeça de vocês, essa história? Sim? Anos depois, já em 2000, o Gé de Oliveira faz o Gota d'Água Preta. Não sei quem assistiu esse espetáculo aqui. Assistiram? Alguém assistiu? Ninguém assistiu! Vão assistir quando tiverem oportunidade. O Gé de Oliveira é um diretor um pouco mais jovem que eu. Ele traz o Gota d'Água, e põe Gota d'Água Preta, e ele faz um recorte com um núcleo de atores e criadores negros e volta a fazer o Gota d'Água. Então, olha o tamanho do diálogo, né, entre clássico e atualidade. E eu trouxe para vocês, eu acho que, então, já que ninguém viu, vou mostrar antes para já localizar vocês. Isso é um projeto, deixa eu deixar ele maiorzinho. Isso é um projeto que o Sesc fazia, que era de desmontagem, vocês já ouviram falar? Que eles pegavam peças que foram montadas e aí faziam algum documentário ou do próprio processo, ou do que é, e cada um fez de um jeito. Alguns fizeram gravações, isso vinha um pouco pós-pandemia, né? Toda essa mistura de coisas. E o Desmontagem do Gota d'Água Preta é muito interessante porque ele vai falar muito mais do processo e das repercussões por aí do que necessariamente do próprio espetáculo. E aí, vou mostrar 2 pedacinhos para vocês, porque já que vocês não conhecem a peça, eu ia mostrar só o pedaço do Salomão falando. Esse aqui tem disponibilizado, depois se vocês quiserem eu dou todos esses materiais para vocês, mas para lembrar um pouquinho o que foi. Essa placa, desde 1975, estava em cena. Então, ele provoca a gente fazendo Gota d'Água Preta, mas fala, desde 1975 estamos aqui. Vocês vão entender. A esta altura do nosso trabalho, já com os ensaios bastante adiantados, seria impossível levantar o mundo de intenções que Gota d'Água contém. Podemos, entretanto, esquematicamente, esboçar as preocupações fundamentais que a nossa peça procura refletir. A primeira e mais importante de todas se refere a uma face da sociedade brasileira que ganhou relevo nos últimos anos. A experiência capitalista que se vem implantando aqui. Radical, violentamente predatória, impiedosamente seletiva. O santo que produziu o milagre é conhecido por todas as pessoas de boa fé e bom nível de informação. A brutal concentração da riqueza elevou ao paroxismo a capacidade de consumo de bens duráveis de uma parte da população, enquanto a maioria ficou no ora veja. Forçar a acumulação de capital através da drenagem de renda das classes subalternas não é novidade nenhuma. Novidade é o grau, nunca ousado antes, de transferência de renda, de baixo para cima.
Alguns economistas identificados com a face anterior afirmam que a saída era previsível, mas de tão radical, impensável, dado o grau de pauperismo em que já vivia a maioria da população. No futuro, quando se puder medir o nível de desgaste a que foram submetidas as classes subalternas, nós vamos descobrir que a Revolução Industrial Inglesa foi um movimento filantrópico, comparado com o que se faz para acumular o capital do milagre. Morre. Isso desde 1975. Aí ele começa toda a polêmica dele dizendo ainda eram Chico Buarque, em Copacabana, em Ipanema, né? Aí ele vai na periferia de São Paulo e fala, peraí, que eu acho que isso me pertence mais. O Chico falou uma coisa bonita, dizendo que agora o Gota d'Água tinha chegado no lugar que devia. Né? E aí tem o Salomão, que é um cara incrível, nos 6 minutos e acho que eu sei de memória. Aqui, 6 e... que é um artista que participava do Gota d'Água Preta, falando uma coisa que tem muito a ver com isso que a gente está falando da atualidade e os clássicos. Para mim, tem sido um desafio. Eu não tenho formação escolar de ator, mas o teatro, para mim, está no campo do desejo. E tenho me aproximado da produção teatral através do que a gente tem chamado de teatro negro em São Paulo. Esse espetáculo, ele vem à tona num contexto que é de discussão sobre a criação teatral no Brasil e o quanto essa produção teatral tem sido uma exclusividade de uma pequena elite cultural branca. Quando Gé Oliveira faz a opção de sequestrar uma obra feita por 2 dramaturgos da elite intelectual branca, há um propósito político e estético nisso, porque ele levanta uma série de perguntas sobre a humanidade e sobre a humanidade dos negros. O que Gé Oliveira está perguntando é: existe um teatro universal? Depois valem a pena ir atrás e ver tudo. Eu até tinha deixado, acho que o teaser, não. Posso pegar aqui se vocês quiserem. É muito interessante porque o Salomão fala coisas que eu acho que tem muito a ver do que eu penso para a nossa discussão, assim, né? É uma opção política sempre, né? E no melhor jeito de usar essa palavra. Tem um poeta argentino que fala que a gente deturpou as palavras, a gente usou tão mal que vai ter que inventar outras. Né? A palavra política é uma delas. A gente fala política e escuta um monte de coisa já aqui, né? Palavra amor, a palavra, ele fala da própria democracia. Então, no sentido mais pleno da palavra política, é uma opção política sim, né? Um diálogo com uma obra de teatro. E acho muito interessante ouvir o Salomão falando sobre isso, já que estamos aqui falando de ética e estética, quando decidimos mexer com o teatro clássico, por que montar um texto? Clássico ou não, a gente vai pensar o que montar, mas também está colocando como. Já que eu vou montar um clássico, porque eu posso dizer, interessa? Não estou dizendo para vocês que interessa. Para cada um aqui, para cada uma vai ser talvez uma possibilidade. Talvez uma estética que ajude a minha ética. Né? Mas é sempre esse dilema. E se chegar a ser, então tá bom, monto porque é clássico, então tá resolvido? Não, é como é que eu vou montar? Né? E aí só como eu vi que a maioria não tinha separado aqui, mas eu... d'água preta... Vera teaser.
virou notícia. O cara se fode morrendo um bocadinho por mês. E quem ia ficar devendo até mais ou menos 1986 só para no ano 2000, isso é, se parar! Mas quer dizer, o senhor é meu compadre, é um segundo pai pra mim. Só que seu cliente vai ser meu sogro, pai da mulher que vai ser minha. E olha que se fosse qualquer outro aqui eu não deixava sentar, mas você é quase um sócio. Vai se casar com a minha filha e qualquer dia acabaria se sentando mesmo. E me incharam, e me abriram, me mamaram, me torceram, me estragaram, me partiram, me secaram, me deixaram pele e osso. Jazão não, a cada dia parecia estar mais osso, enquanto eu me consumia. Me iam, vinham, me esquentavam, me corriam, me exigiam, caíam e amoleciam, ardiam com a minha lava, ganhavam vida com a minha, enquanto o pai se guardava com toda a vida que tinha. O Mário Joana abaga essa brasa. O que você quer, Jazão? Disseram por aí que você sofreu tanto com a nossa separação, mas eu não sei não. Deve ser mentira ou fingimento, ou então mulher se dá bem com sofrimento. Você veio só debochar, Jazão? Não tem coisa séria pra dizer. Isso. E fode com a vida e ainda vem tripudiar. Joana! Vai dar conselho a puta que eu pariu. Então, quando a gente está falando, né, que pode ser o Gota d'Água, é realmente uma outra autoria, é um olhar de dramaturgia, né, dialogando com o clássico. Aqui é de encenação, né, é de trabalho de atuação. Mas tem uma frase aqui que me chama a atenção. Como eu disse, eu vou falar de onde meus pés pisam, né, que é quando ele fala assim, da mulher que vai ser minha. Dói. E aí é interessante que eu vou trazer uma outra provocação que vem bem de longe sobre o Medea, que é o Terra Medea, que é um material, eu não vou parar agora. O Terra Medea é a Sara Strider, que é uma autora contemporânea, olha eu derrubando o microfone, é uma autora contemporânea sueca. Então, já que a gente está falando de atualidade, né, a gente está falando sempre de muitos tempos aí e de muitos lugares, como eu falei. Só que aí, aonde eu me aproximo dela? O Gé me fala como mulher daqui, mas como mulher, tem uma outra mulher olhando para o Medea lá longe. E ela olha por um viés muito interessante, que é da questão de mulher migrante, porque a Medea perde sua pátria, né? Ela fica sem lugar. E tem uma tese quase dizendo que matar os próprios filhos, porque eles não têm lugar para existir, é uma possibilidade. Então é uma provocação super terrível, né, por um lado, mas que é muito interessante a gente pensar nessa minha provocação, como eu falei, que o tempo todo eu vou ficar voltando a ela, que um jeito de olhar para esses textos tem que passar pelo meu filtro de café, como eu falo. Como vocês veem, eu não sou da academia, né? A pessoa põe um filtro de café, isso para mim é interpretação, passar o texto por dentro de mim, né? Tem uma dramaturgia nossa que está em diálogo com o texto. Isso eu acho que é o que importa. Eu não estou aqui para dizer para ninguém que Tchekhov se monta assim, que Medea se faz assado, ou que não dá para montar Tchekhov porque não faz sentido, afinal o homem europeu lá não me interessa. Estou para dizer, mas como é que eu falo com eles? Como é que eu dialogo com tudo isso? Eu não posso fugir. E o Terra Medea tem mais um ponto. O Terra Medea, falando sobre a dramaturgia, sobre a Sara, é sueca, é um texto de teatro, ela tem vários textos escritos, é uma autora que vale conhecer, então também em algum lugar, daqui a algum tempo, vão dizer isso é clássico ou não é, se eu quiser montar uma peça sueca.
Mas aqui é uma montagem brasileira de amigos meus, com uma diretora sueca, casada com um professor baiano, então ela tem uma ponte com o Brasil, fez alguns trabalhos aqui, que é a BIM, e isso foi um material online, isso ainda foi em pandemia, então tem mais uma faceta, né, que foi o próprio teatro ter que lidar com aquela sua atualidade, né, naquele momento. Aqui é só um teaser, só para vocês terem alguma imagem disso. Isso é uma provocação da própria Sara de ser fora de lugar. A gente não entende bem aonde essa Medeia se passa. Ah, esse não é o teaser. Esse é um material que não está disponível, eu acho, completamente. Medeia, se você cai, você tem que se levantar de novo. É o único jeito. Você não pode ficar só deitada. Isso não ajuda em nada. E você tem que se curvar. É só isso. Você tem que baixar a cabeça e você tem que gostar de fazer isso. Ai, sopa! Porra! Ai, que nojo! Ai, Japão. Amor? Amor, você voltou! Você voltou pra mim! Eu sabia disso o tempo todo. A última coisa que eu te disse foi pra você não me deixar aqui sozinha. Não, a última coisa que você me disse foi que eu fosse pro inferno. Tive um sonho horrível. Eu sonhei que você foi embora de mim. O que você tá fazendo, Medeia? Isso foi feito por Zoom e era feito ao vivo. Então isso acontecia toda vez na banheira de novo. Assim, não era gravado. E é um olhar de uma diretora, né, em cima de uma dramaturga, só para ter alguma imagem desse material. Então, acho que só com esse pequeno leque aí do Medeia, a gente já pode, né, abrir bastante o nosso campo de discussão. Alguma coisa, não precisa não falar, querem alguma polêmica, alguma coisa. Não se inibam, gente. A gente vai construindo juntos esse encontro, não vai me deixar sozinha aqui, não. E aí, para ir para um outro, já que a gente foi lá para fora, deixa eu subverter, como sempre, aqui as coisas, porque eu ia ir para um lugar, vou para outro. Tem um diretor que eu gosto muito, já que eu falei dos pés, onde os pés pisam, que é o Ostermayer. Ele é um alemão e é um diretor que esteve no Brasil e também me trouxe uma provocação que me forma muito como encenadora, que ele falava assim, aonde vão estar pisando os meus atores em cada peça? Ele pensava sobre isso. Ele fala, essa imagem pode servir como uma provocação para o meu ator, mesmo que isso não esteja no cenário, para que a gente tenha um lugar onde a gente está construindo juntos, ou pode vazar para o cenário. Ele fala disso da construção do Hamlet. E aí ele vai e faz... Ele fala, está sobre a terra, porque para mim o Hamlet é um grande cemitério. Isso chegou a vazar para o cenário dele, isso estava de alguma forma na cenografia. Mas ele estava se propondo aonde esses diálogos acontecem, né? Também que é uma coisa muito interessante para a gente pensar. Abstraindo do que ele estava dizendo naquele momento, eu acho que qualquer texto clássico que eu vá pegar hoje, eu tenho que pensar, mas aonde eu estou colocando ele agora, né? Estou em São Paulo, na Praça Roosevelt,
com que pessoas, dialogando com quem. Aí, antes de falar dele, já que falei isso, vocês conhecem o Wisniewski? O Wisniewski é um autor romano. Vocês não se inibam de dizer, não conheço. Tem uma grande atriz mais velha que dizia assim, eu cheguei numa idade que é tão bom poder dizer, não li, não vi, não conheço, mas a gente pode falar isso sempre, né? Como a gente está falando, são repertórios diferentes só que temos. O Wisniewski, ele é romeno, já que a gente falou de migrantes, vou passar para ele primeiro. O Wisniewski também é um autor que eu montei, de novo, né? Passando pelos meus caminhares. O Wisniewski, ele foi exilado de alguma maneira, também politicamente, então ele também é migrante, e ele vai para Paris. E a partir dali ele começa a escrever, ele é jornalista, ele passa a escrever em francês. O teatro dele é escrito em francês. Ele fala que não vai escrever, ele escreveu agora, recentemente, uma peça em romeno, com um monte de questões políticas de por que escrever em romeno pela primeira vez. Né? Então isso já é também uma coisa para a gente pensar juntos. E o Wisniewski, ele tem, para mim, isso não é acadêmico de novo, são 3 linhas de alguma forma de trabalho. Ele tem textos que falam muito da questão política, por ser jornalista. O texto que eu montei passa por aí, que é O Corpo da Mulher como Campo de Batalha, sobre a Guerra da Bósnia, nos anos 90. Eu me peguei como diretora numa polêmica sobre isso, né? Por mais que é um texto contemporâneo, de alguma forma, pensando desse jeito que eu estou relativizando o que é clássico, o que é atual, era um texto de outro lugar, vindo de um homem com alguns anos de distância, né, que estava sendo considerado um autor, aí que todo mundo estava montando porque foi editado, que também é uma coisa bem importante para a gente pensar, o quanto a gente edita pouco o teatro, né? E aí, nesse texto, tinha uma questão com o aborto, porque a personagem foi estuprada na guerra e não está querendo ter aquele filho. É um diálogo de 2 mulheres, uma psicóloga, e nenhuma delas está no seu país. Tem uma questão de fronteira. E eu tive que me deparar com como é que eu colocava isso num país, porque ele escreveu num país onde o aborto é legalizado. Eu estava num país onde a gente está ainda brigando por esse direito. Né? Então eu tinha que olhar para isso. Não tem como a gente fugir nunca. Por mais que o texto estava não tão distante de mim de tempo, só de passar uma fronteira eu tenho que olhar para isso. E o Wisniewski tem textos como esse, falando muito sobre as guerras, sobre coisas políticas. Ele fez um texto que chama Migrantes, recentemente. Ele diz que ele foi escrever teatro para se salvar de alguma forma com o ser humano, ele fala, porque aí eu precisava ter um pouco de esperança. Quanto mais jornalista eu fui sendo, mais artista eu precisei ser, ele fala. E aí depois ele tem um tipo de teatro que fala muito sobre o teatro do absurdo, porque ele era muito apaixonado, né? Ele fala do Ionesco como uma referência, então ele vai fazer vários textos que brincam com isso, mas ele vai fazer textos também, que eu digo, que são uma ode ao próprio teatro. Ele vai fazer o Ricardo III, ele vai fazer textos como A Máquina Chekhov, que é o Chekhov sendo questionado pelos personagens. Ele vai fazer O Último Godot, que é um texto, eu até trouxe, que eu sou da materialidade, da concretude. O Último Godot é muito interessante para a gente teatro, porque o Godot chega, encontra o Beckett ali na porta do teatro, está deprimido, que cada dia tem menos público no teatro. E ele fala, pô, até o fantasma do Hamlet tem fala, eu dou nome à peça e não tenho fala. Eu não apareço. E é uma discussão muito... Ele tem esse jogo, eu também acho que é uma maneira muito bonita que o Wisniewski tem de dialogar com algo que ele gosta. Assim, eu falo que é um jeito que eu penso a sala de ensaio. É com muito afeto, mas sem pudor. Eu acho que é uma boa forma da gente olhar para os clássicos também. Então, o Wisniewski tem esse lugar. Mas é isso, aqui a partir do quê, né? Da dramaturgia, como eu falava. E acho que é bom essa introdução para voltar ao Ostermayer. O Ostermayer é um diretor alemão e ele sempre se provoca sobre isso. Ele vem montando textos clássicos, de alguma maneira, dentro desse recorte, como Hamlet, isso. E ele faz o Casa de Bonecas. E o Casa de Bonecas é outro como uma ideia que eu vou pegar para abrir um leque grande de discussão para a gente. O Casa de Bonecas, vocês conhecem o texto?
Casa de Bonecas do Ibsen. Vocês conhecem a historinha? Tá na memória? Alguém não tá? Não tem problema, gente, falem mesmo. Não tem. Ó, tem uma questão de uma mulher, né, na casa, a grande discussão do Ibsen, do teatro realista, ele é a base do teatro realista. Ele vem e ela querendo ajudar o marido, querendo, né, porque ela percebe que ele tem uma questão com grana, ela se mete nisso, ela era a bonequinha para dançar em casa, ela dançava mesmo para as visitas e tinha uma babá para cuidar dos filhos, mas ela se mete a ajudá-lo e empenha coisas. Quando ele sabe é um escarcéu, mas depois aquilo se resolve e ele pronto, quer que ela volte a ser uma bonequinha na casa. Só que ela bate a porta, ela vai embora de casa. É o final da peça, da Casa de Bonecas. Isso naquele momento que ele estava escrevendo. Aí você fala, tá, do mesmo jeito que o Medea eu trago para o Brasil, eu trago assim, o Ostermayer está lá, né? Está na Alemanha, o Ibsen é da Noruega, está tudo ali. Ele fala, mas o que seria bater a porta de casa? Ou o que seria esse papel desse feminino, né, na casinha de boneca, na Barbie, né, que está aí, hoje? E aí ele fala, essa mulher não tinha que servir os filhos e estar lá decorada só. Ela tem que ser uma grande empresária, ela faz polidense, ela recebe os vizinhos no final, tem que estar gostosa, tem que malhar, tem que isso, tem que aquilo, e no final bater a porta da casa, ela atira em todo mundo. Ela quebra a estrutura num lugar, ela vai trair as pessoas, E é muito interessante pensar que ele vai por outro lugar, né, na adaptação. Ele vai pegar qual é o cerne daquela peça. Será que eu estou sendo fiel ao Casa de Bonecas se eu faço uma montagem com aquele texto? E a encenação mantém o texto, mas ele recria a tal ponto, né, o texto, diferente do que o Gé faz, mas também é um olhar, né? Então é um outro jeito. E aí, deixa eu ver se eu acho aqui. Henri Ibsen. Vocês vão ver um pouco da loucura do Ostermayer nesse vídeo, que é um teaserzinho do Casa de Bonecas. Ele chama a peça de Nora, que isso já fala muito, né? Que é o nome da personagem. A peça dele chama Nora, não chama Casa de Bonecas. I'm an outlaw. Quick on the draw. Something you never seen before. And I get a motherfucker that come in fucking. I got something wrong. And I got it from the and it ain't a microphone. And I got a motherfucker that come in my face is so real. How I feel. It's just the same. That makes a nigga wanna kill. I'm just straight ill. Riding my motorcycle down the street. What conversation? They sound like strippers to me. They say, well, Der 9. Schuss ging sauber durch die Stadt. Esse é um pouquinho do Ostermayer. Esse é um texto clássico. Mas o que mais interessa, eu acho, para a gente é ver isso, né? Como é que ele vai olhar, né, para dialogar com o clássico, partindo da premissa de qual era a coisa principal para ele, né, no texto, o que ele lia ali, então qual o conflito principal daquilo. E por outro lado, tem uma autora, se eu não me engano, austríaca, que ela faz um texto. Eu ouvi o Ostermayer falando no Instituto Goethe, quando ele veio para o Brasil, ele estava montando Casa de Bonecas, há muitos anos atrás. E o Goethe trouxe agora um lançamento de um livro que eu vi de uma autora austríaca, era uma leitura, onde ela fala o que aconteceu com a Nora depois que ela saiu de casa.
E ela escreve uma peça sobre isso, falando que, né, para onde ela foi nesse lugar. É uma outra possibilidade de diálogo com o clássico. Aí pela dramaturgia, né, e não pela encenação. E ela é uma autora super... eu não sei nem falar o nome dela, Elisabeth... Daqui a pouco eu pego aqui para falar para vocês. Mas ela escreve essa obra e é muito interessante porque ela vai trabalhar na fábrica, ela vai, né, tá em outro lugar, mas ela daqui a pouco volta ao mesmo esquema, em outro lugar, em outra classe social, acha os mesmos lugares de poder, casa com uma pessoa e vai falando dos pilares, assim, e que não consegue ter que bater a porta de casa de novo. É um olhar bastante provocativo dela. E ela tem uma questão que ela fala que não gosta do teatro montado. Ela gosta de escrever teatro, mas que acha que não é para fazer na cena. Então é muito interessante pensar que está tudo ali e aí como é que você coloca isso em cena num texto que ela acha que não é. Mas aí vocês, quando montarem, chamam a gente para assistir, né? Mas eu acho que é muito interessante essa perspectiva que ela tem de olhar para a Nora em outro lugar, pela dramaturgia, por um diálogo, pela escrita, né? E ela traz uma polêmica. Eu, como atriz, falando também de teatro nesse lugar, eu fiz um Strindberg, que era a camaradagem. E tinha uma discussão sobre isso, sobre essa mulher pintora com o marido pintor, eles querendo ter um outro acordo que não fosse dentro daquele social, que somos camaradas, somos parceiros. E acontecem milhões de coisas sobre isso, sobre querer trabalhar, não querer trabalhar. Ele assina o quadro dela numa atitude muito prepotente, achando que assim ela ia ser aprovada para o salão, para expor o quadro. Aí a discussão, ela espizinha ele quando ganha o quadro, só que é o quadro dele. Vai indo assim, vai polemizando assim, não sobra ninguém na história. Mas o mais interessante é que eu fazia um papel da pessoa que servia essa casa. E que já estava escrito pelo Strindberg. E essa mulher que estava falando sobre o direito de trabalhar não enxergava em que classe social você está falando sobre isso. Tinha uma mulher que trabalhava. Já há muito tempo saía de casa e ia trabalhar. Então também é um ponto de vista, voltando aonde os pés pisam, né? Quando a gente como encenadores, como atores, como dramaturgos, estamos dialogando com isso, aonde isso estava e aonde eu estou. Né? Que lugares são esses? Nada não narra, nada, né? Assim, voltamos ao tamanho da responsa, ao tamanho do BO, que é trabalhar sobre isso, né? Pensando que eu acho que sim, que é importante dialogar com isso. Não sei se nesse momento é melhor, pior, não, acho que não é essa discussão que nos interessa, né? Montar ou não um clássico, mas a partir dessa perspectiva, né? De materiais, que eu acho que é muito interessante da gente ver a quantidade de possibilidades de vou mexer com esse texto? Vou mexer como? Por quê? Né? E aí, para parar um pouquinho de eu falar, mas só para finalizar com que Bárbara Collio... Não. Guerrilha, não. Coloco aqui. Eu agora, nesse momento, tenho um texto que me interessa bastante, que é um texto que chama A Culpa é da Julieta. E é um texto de uma autora mexicana, né, que ela pega e coloca num saguão de uma peça de teatro, vai ter uma estreia de teatro, que é o Romeu e Julieta, dirigido por um homem polonês de fora, ela latino-americana, e tem 3 personagens que ficam para fora, não conseguem entrar na peça, que é a Blanche, do Bonde Chamado Desejo, a Nora, da Casa de Bonecas, e a Nina, da Gaivota, que é estudante de teatro e trabalha na bilheteria desse teatro e não pode entrar também. E ela vira para... No início da peça, assim, ela coloca uma citação e ela fala Tennessee, Shakespeare, né? Dizer, desculpa, eu estava precisando delas agora, né?
E é muito interessante pensar, porque a gente está falando tanto sobre isso, né? É impossível a gente não falar de teatro sem olhar para o momento que a gente está vivendo, né? Questionando pilares muito severos da nossa sociedade patriarcal, racista. Então é muito interessante quando ela diz, não preciso não falar deles. Eram mulheres e grandes personagens escritas por homens, mas talvez eu não queira falar daquela forma, não quero usá-las daquele jeito, né? Então acho que é muito interessante e tem uma provocação no site dela, que eu vou abrir aqui para vocês, que é muito bonitinho de ver, que ela primeiro fala sobre, ela brinca com esse teatro para armar, com a palavra amar. Armar, em espanhol, também tem a ver com a coisa de montar coisas, né? E de armar de arma, né? Então, se é um pensamento feminista de por que fazer. E aí, ela brinca com as 3 personagens. Não sei se alguém aqui tem idade para isso, mas tinha essas bonequinhas de papel na revista que a gente recortava, colocava a roupinha. Ela é da minha geração, a autora, então ela usa, né? E ela brinca trazendo uma pequena sinopse do que é cada uma dessas personagens. Então, vou pegar aqui uma só para a gente ver como ela fala, né? Então, por exemplo, a Nora, né? Escrita por Henry Ibsen em 1879, na Noruega, Nora Helmer, da Casa de Bonecas, significou um dos maiores escândalos literários para aquela sociedade ocidental que se viu ameaçada na sua célula mais essencial, a família. A premissa de uma mãe e mulher casada que fosse capaz de abandonar tudo e se propor a pensar em si mesma como uma prioridade foi revolucionário. Uma mulher não pode ser autenticamente ela mesma na sociedade atual, que é uma sociedade exclusivamente masculina. Uma mãe, na sociedade atual, pode, como certos insetos, morrer quando já cumpriu a sua missão de propagar a espécie. Uma frase do Ibsen. Ibsen estabelece entre as linhas do seu texto que Nora não briga pelos direitos da mulher, senão pela sua dignidade como criatura humana, percebendo de que jamais foi educada para pensar por si mesma e tomar uma posição frente ao mundo. Ela fala sempre um resumo, alguns são mais enviesados, e sempre uma citação para provocar o próprio autor. E aí ela fala uma frase dessa nova Nora que ela escreveu. Eu atuo todas as noites para ser uma mulher perfeita, magra, bela, frágil, aparentemente indecisa, o que faz com que todos me amem, me desejem, me admirem, me aplaudam. Disso depende a minha vida. Eu sei muito bem o que é dissimular, o que é atuar, e que a sua vida vai se esvaindo nisso. Isso porque ela é provocada ali pelas outras, que começam a ensaiar uma cena da Julieta, mas a Nora é uma dona de casa. Por que você entende algo? Eu sei atuar, eu entendo de teatro, né? E aí ela vai provocando com essas frases. É muito interessante. A Nora, na peça dela, é uma mulher que a pessoa que assistir a peça com ela não chega, o amigo, e ela fala, não posso entrar num teatro sozinha, e fica do lado de fora. A Blanche diz que está esperando algo acontecer, está lá. E a Nina é uma estudante de teatro, queria muito ver o Julieta e fica para fora porque deu um problema no caixa. Então ela fica para fora ali. E aí ela termina a provocação com esse Julieta para armar. Aí ela conta da Julieta e fala, Julieta Capuleto, escrita, é uma personagem que não aparece, a não ser elas brincando de fazer a peça, de ensaiar ali fora. Julieta Capuleto, escrita por Shakespeare na Inglaterra, é um personagem trágico adolescente que se apaixona de um instante, assim, de uma vez, de repente, pelo jovem Romeu, o único herdeiro da família inimiga dos seus pais. Julieta se entrega sem restrições a uma paixão absurda até que leva a decisão de se matar, cruelmente por causa da perda do ser amado. Shakespeare permite que Julieta, a Julieta la más exaltada,
dá para ela, né, a maior declaração de amor romântico de toda a literatura, que foi replicada na TV, no cinema, no teatro, que é muito popular, essa tragédia, que tem marcado por séculos a ideia de que um amor romântico é uma utopia emocional. Do que é, né? Um amor romântico, uma utopia emocional. Julieta é como um conceito de amor romântico que construiu, que faz acreditar que a feminilidade consiste em se entregar sem nenhuma condição, se autossacrificar e, inclusive, quando for escolhida, né, por esse herói. Não será o caso de ser aplaudida essa premissa, um tanto da culpa de que a gente tenha esquecido desse amor por nós mesmas? Montemos, né, armemos, ela brinca com isso, novas Julietas a partir dessa revolucionária prioridade do amor para nós mesmas. Aí uma frase dessa nova Julieta: escrevam vocês. Né? E é muito interessante porque acho que o Romeu e Julieta, que aí acho que todos temos em algum lugar no nosso imaginário, eu fui ver uma montagem aqui no São Pedro, de ópera, e a grande revolução da peça era colocar Romeu e Julieta, duas mulheres. E a encenação vazar do próprio teatro, né? Assim, eles usavam a plateia e traziam a Marielle, traziam um monte de questões políticas, mas essa premissa sobre esse amor romântico, idealizado, que bonito, que lindo, e eu me mato, e o Romeu, que era feito por uma mulher, eram duas mulheres, colocava a questão, né, da relação lésbica em xeque, falava o mesmo discurso. Se você não largar sua família, se você não quer, se você não morrer por mim, é porque você não me ama. Aí eu tenho um problema com a leitura de clássico na atualidade. Será que é só deixar moderno? Será que é só substituir, né, as figuras? E com esta provocação, solto para vocês, como a Bárbara, escrevam vocês. Falem coisas, provoquem coisas e a gente continua discutindo sobre isso. Fale. É muito interessante a gente falar da Julieta, porque eu estou fazendo um curso com o Ricardo aqui na ST, que ele estuda Shakespeare, e ele traduziu o Romeu e Julieta, e a gente fez uma leitura dramática do texto, e a gente estava justamente falando dessas facetas da Julieta, assim, né? E lendo o texto hoje, assim, a gente tive um olhar diferente dela. É difícil analisar o texto porque também foi escrito em 1600, então, assim, era vanguardista para a época, mas também de ter humanizado ela hoje, nessa leitura, de ver ela como adolescente, com desejos, e tem muitos aspectos sexuais dentro do texto que mostram que ela tinha esse desejo sexual pelo Romeu, e também que acho que um pavio para ela ter feito o que ela fez é que ela preferia morrer a casar com quem ela não queria, que era um cônjuge que o pai dela estava destinando para ela. Então também tem um ato de autonomia, assim, né, dela assumir um pouco as rédeas do que ela quer para a vida dela, assim, né. Que no caso não precisava ter terminado como terminou, mas aos 13 anos, ainda assim, ter coragem de assumir e não fazer o que o pai dela queria, digamos, sabe? Então, acho que é também uma coragem, claro, também, né? Que não precisava ser assim, mas que ela assume, tipo, eu estou fazendo isso por amor, porque eu prefiro isso a casar com alguém e ter uma vida infeliz, sabe, digamos. A sua perspectiva sobre a Julieta me interessa mais do que a que eu vi no São Pedro. Mas eu tive essa visão justamente porque a gente está estudando as obras do Shakespeare, né? E ele tem trazido esse contexto, assim, então consigo ver assim, mais cores e nuances, né, dessa personagem, sabe? Mas eu acho que você traz tudo que eu estou tentando polemizar aqui, né?
é isso, o problema não é montar Shakespeare ou não montar Shakespeare, não é assim que a gente vai solucionar, né? A questão é como é que eu vou dialogar com ele. E eu tenho que me pôr em xeque, né? E acho, quando eu falo é real, me interessa mais a sua perspectiva. Talvez eu, como mulher, estou numa geração exatamente que o feminismo deu saltos e cambalhotas absurdos, né? Que bom conseguir te ouvir dizer, pode ter uma outra perspectiva esse olhar dessa menina, né? A questão é como é que eu coloco isso em cena. O que não dá é para a gente ter a inocência. Não me interessa uma montagem clássica agora, né? Já temos isso, acho que essa palavra em comum de que eu não estou colocando num certo lugar, como se existe um jeito certo de fazer Shakespeare, de fazer Chekhov, de fazer Plínio Marcos, que seja, né? Mas sim, também não adianta só eu modernizar ou não fazer. A questão é que é um ato político, né? E é bonito ver passando pelo seu filtro de café, né? Talvez eu esteja um pouco longe dos meus 13 anos, está me pegando outro lugar, né? Assim, no Romeu e Julieta. Talvez eu não sei qual seria o meu motor para montar Romeu e Julieta. Eu sei que eu tenho motor para mexer com a Bárbara, né? Mas é isso, e tem uma honestidade nisso também, sabe? Então acho que é muito bacana ouvir você falar isso. Eu curto muito os clássicos no geral, assim, os gregos e tal, mas eu sempre senti meio que mais segurança de estar, sei lá, entrando em contato com aquilo, porque sempre parece uma coisa grande demais pra mim, tipo, e eu sinto que a gente foi meio que forçado a se afastar deles, e sentir que eles são muito difíceis e muito distantes, muito desatualizados. E eu acho muito legal isso que ela comentou, dando aula para adolescentes. É muito doido perceber que tipo, essas coisas, todos os elementos presentes nos clássicos, eles podem ser adaptados se eles fizerem sentido, né? Então eu acho que isso que você falou, a adaptação que você viu, talvez não fizesse sentido para o contexto que tentaram adaptar, porque talvez faltasse justamente uma conexão maior ali com aquele texto, o que ele significa, quem são aquelas pessoas, tipo, quem está contando a história. Eu acho que você traz uma outra perspectiva que é bacana, né? Não tinha pensado em trazer isso para cá, mas esse outro lugar, né? Do clássico colocado num lugar ali. E olá, bem-vindo. E é muito interessante pensar. Tem um livro que é uma tese da USP, escrita por uma mulher, não vou lembrar agora o nome dela, porque eu não tinha pensado em falar sobre isso, que chama As Cartas do Teatro de Arte de Moscou. Ela faz uma coletânea da troca de cartas, né, entre o Gorky, o Chekhov, o Stanislavski, não sei o quê. E é muito interessante também colocar os clássicos nesse lugar, assim, porque não é o método, que também é uma péssima tradução do Stanislavski, né? Assim, aquilo lá era alguém como você tentando pensar teatro, colocar escritos sobre. E as cartas nos aproximam muito mais disso. É você escrevendo para outro colega que também escreve teatro, falando, meu Deus, mas a gente está com esse problema, isso não funciona. Né? A atriz dizendo, eu não sei fazer. Eram essas as cartas do Teatro de Moscou. Né? Acho que também é um olhar interessante, que é aonde foi escrito, como foi escrito, e não o jeito que ele chega muito atravessado. Talvez isso nos afaste de uma possibilidade de lidar com essa provocação, né? Os clássicos hoje. E eu dou um exemplo, ultimamente, eu falei que acabou de ser reatualizado, mas eu falo, é só você saber aonde aquilo foi escrito para até pensar o que você quer fazer com aquilo. Não tem um melhor jeito. Mas uma peça escrita nos anos 60 no Brasil, que o autor vai lá e coloca na rubrica, esse personagem entra vestido com a camiseta do Brasil. Tem um significado. Um autor, uma peça escrita em 2018, né, que coloca essa mesma rubrica, esse personagem não é o mesmo da outra peça, com certeza. Aí eu estou na França, né, daqui a 30 anos e leio a peça e eu posso decidir
se eu vou achar um ponto de conexão para substituir e trazer para o meu lugar a referência, ou eu tenho que, no mínimo, entender o que ele significava para mantê-lo ali, né? Daquele maneira, código. E eu falo que foi reatualizado porque agora, assim, né, talvez em 2024, um personagem escrito agora com a camiseta do Brasil, graças à Madonna, tenha sido ressignificado de novo, não é? Então, a gente tem que olhar aonde aqueles pés pisavam para ver onde a cabecinha estava pensando e que peça foi escrita naquele momento, né? Então, é um ponto de vista interessante também. Eu falo que é trazer... Eu, quando montei um autor como o do Remar ou um Wisniewski, eu falava assim, eu tenho que pensar nele um pouco assim como um colega de boteco. Senta aqui. Que porra você quis dizer com isso aqui, sabe? É mais nesse lugar, né, do que como é que se faz isso. Não tem um como é que se faz, tem como é que eu vou dialogar com ele. Porque eu acho que também, como ela falou, humanizando os personagens, eles começam a fazer mais sentido e aí eles fazem sentido em outros contextos também. Eu estava falando, por exemplo, da minha ideia, que lembrou a Antígona também, e aí eu comecei a pensar, tipo, pô, essa narrativa está em todos os lugares, em todos os contextos, então, assim, em todos os momentos. E mais? Eu que estou gravando. Também, né? A imagem, às vezes minha cabeça funciona com imagem, a imagem que me veio assim, disso de uma remontagem de um clássico tem um tear feito ali, as tramas estão bem bonitinhas, e a pessoa fala, vou puxar esse fio. Aí puxa esse fio. Aí de repente nem tem aquela trama mais, né? Aquela coisa se desfez. E eu queria que você falasse de algum processo criativo seu, de pegar um clássico, e como que foi o seu processo de é esse fio que eu vou puxar, ou esse fio é lendo, é na sala de ensaio. Claro que cada processo é um processo, mas se você tiver algum aqui, né, era uma cena sendo montada que você pescou ali e falou, isso aqui é outra coisa. Não sei se é uma pergunta tão simples de você pensar, mas pensando numa montagem, como foi, né, esse processo de ressignificação? Eu acho que isso acontece em todas as peças, quando você trabalha com uma dramaturgia prévia. Não sei se é só de um tipo de tessitura. E às vezes ele explode, como você disse, né, esse tear. Eu pego algo e decido que então é sobre isso que eu vou falar e transformo, e não deixa de ter a matéria ali embaixo, né? Mas tem outras vezes que ele é só o motor. Você fala, tá a trama inteirinha, você nem deforma ela muito, mas aquele fiozinho, você dá uma atenção especial e a peça inteira se passa por isso. E isso eu acho que pode ser pensado na encenação. Fico pensando a minha trajetória, assim. Eu acho que a minha primeira direção já tinha essa brincadeira de alguma maneira, porque era o texto do Strindberg da Mais Forte. Eu tinha trabalhado muito tempo como atriz com a obra do Strindberg, mas era um texto contemporâneo sueco de um ensaio da Mais Forte, e que falava muito mais do Strindberg e da relação com a Siri, mulher dele, que era atriz, através desse ensaio. Mas o que acho que cada vez que eu pegava uma obra, seja até nas criações, por exemplo, às vezes o motor para mim e para a pessoa que está atuando é outro até. Então o fio principal é outro, mas eu tenho que compartilhar e criar uma trancinha junto, assim. Acho que no caso dos clássicos, pegando a Pani, tinha alguma coisa para mim que era esse lugar desse mundo masculino discutindo a justiça num lugar muito equivocado, né? E assim, do quanto era, mas tinha uma frase muito importante que era sobre você tomar o seu próprio veredito, assim. E aí o que eu tirei da trama, eu fui ao contrário, eu não fui pegando o fio principal. A peça era muito clara, ela é uma fábula, mas eu disse, tá, então eu quero manter a fábula, quero manter nesse lugar, mas todos os elementos, por exemplo, isso, né, de que a pessoa que servia a mesa era uma mulher, eu vou tirar. Elas não me interessam hoje, né? Era um outro jeito de lidar com a trama, né?
Então, acho que a grande questão, eu concordo com você, é uma boa imagem, eu também gosto de imagens. Você tem que descobrir nessa trama, e eu acho que eu usaria uma imagem ainda mais, que talvez nem sempre é um fio, mas com certeza eu acho que você tem que abrir um pouquinho, sabe? Dilatar ela um pouquinho para poder a gente se infiltrar nela, de alguma maneira. Porque é isso, talvez eu não precise necessariamente mudar as palavras. Acho que é por isso que eu estou tentando entender onde essa trama chega para mim. Porque às vezes também é interpretado como o único jeito é mudar as palavras. Né? É trazer, é modernizar. Acho que o próprio Gé, quando deixa a assinatura do Chico e do Paulo Pontes, faz isso. Diz, não é sobre as palavras que eu preciso mudar, eu estou dizendo que eu estou mudando o lugar e isso muda tudo. E eu acho muito inteligente ele deixar. Ele também altera as palavras, mas ele fala, não é disso que eu estou falando, não é. Né? Assim, isso é muito importante. Ele começa a desmontagem, como eu falei para você, e talvez, de novo, a trama, a desmontagem dele, lendo exatamente o que está no livro, como prefácio dos motores. Só que o tempo todo ele faz aquele tum, 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 nas frases que dói no ouvido, na perspectiva que pega. Então, acho que é um bom lugar olhar para essa dramaturgia como uma materialidade, uma trama que foi escrita em um lugar com um tipo de material e o quanto a gente tem que mexer nela, Tem que... E nem sempre alterá-la. Às vezes o crochê é bom, mas eu posso pegar esse crochêzinho e pôr outras coisas ali, para dialogar. Eu acho que eu li que você ia falar. Eu fico pensando assim, estou num processo de escrita atualmente, e aí eu fico pensando até quando o clássico dá conta de dizer daquilo que a gente precisa dizer, pensando a sociedade no qual a gente está e problemáticas muito específicas e muito singulares dentro da nossa realidade. Enfim, a gente estava dialogando sobre a questão de saúde pública, e da experiência do SUS, por exemplo, que é uma experiência única, embora tenha sistema público de saúde na Europa, enfim, em outros países da América Latina, em outros países, mas assim, a experiência, por exemplo, do Centro de Atenção Psicossocial, que a gente está desenvolvendo uma trama mais voltada para o cinema, no caso agora, mais para o roteiro, quanto que a gente precisa inventar esse lugar, porque o lugar no qual ele está inventado é muito americano, por exemplo, dentro da perspectiva do roteiro, que é um pouco diferente da dramaturgia, mas eu vejo isso na dramaturgia também, E a gente estava falando especificamente ali da questão da psiquiatria, do manicômio, e como que a experiência da saúde pública no nosso país, ela é muito específica e muito singular. Na Argentina é outra coisa, Nos Estados Unidos não tem sistema público de saúde, por exemplo, Em Portugal é uma experiência 50-50, 50% privado, 50% público, enfim. E aí eu estou me deparando com a gente está tentando trazer os clássicos para dialogar com as personagens. E aí é isso, assim, eu fiquei pensando a partir disso que você está falando, até que ponto ele dá conta, sabe? E quando não dá, o que a gente pode fazer? A gente tem que inventar em alguma medida, Eu acho que você traz 2 pontos para pensar. Eu acho que eu vou no mais longe, depois eu volto. Assim, acho que desde o começo eu falei, é uma provocação a partir desse recorte de olhar se faz sentido, se não faz sentido, e não de valorização, eu não acho que essa dramaturgia prévia, aqui, quando eu comecei provocando vocês, aqui tinha um valor que é a palavra, assim. Não acho que um texto que eu construa, por exemplo, coletivamente, ou que venha de outro tipo, de escritura cênica, seja mais ou menos, nem em importância, nem em qualidade, nem que dê conta ou não. Me passou quando você estava falando, também não tinha pensado em trazer hoje, mas que a Grace passou quando fala sobre a vaga carne,
É muito interessante ouvi-la dizendo sobre isso, né? Eu fui escrever porque não tinha, eu não me via ali, né? Naquelas dramaturgias, não tinha lugar para mim, né? É um motor muito importante, e que trouxe coisas incríveis para a nossa dramaturgia. Mas, dentro dessa perspectiva que acho que a gente ficou nessas 2 horas falando, é possível friccionar. Às vezes você pode ter isso, às vezes o texto é quase um pretexto, né? Você quer falar de algo e vai achar uma coisa. Eu aposto, Malu, é muito particular, na metáfora. Eu acho que o teatro, a base, né, da metáfora e da poesia é muito potente. Ainda mais no mundo violento e tão explícito de hoje, assim. Então, por mais que eu acho que eu possa ser muito mais direto construindo um texto que fale diretamente sobre o SUS, sobre isso, sobre aquilo, eu não sei se o fato de estar num não lugar como a Terra Medeia, né, numa outra coisa, não me faz eu me enxergar mais ainda, sabe, naquilo. De aproximar. Então, acho que são caminhos diferentes. Eu não digo que é melhor ou pior, mas assim, eu acho que sim, que eu poderia pegar uma dramaturgia prévia que venha de outra realidade e fazê-la dialogar com a minha. Isso pode ter pontos positivos ou não, às vezes aproximar ou não. Eu tenho um trabalho com criação de solos, né, de artistas, e eles vão construindo, eu falo que a gente está estudando dramaturgia, mas a partir da perspectiva de criação cênica. Então, eles vão fazendo cenas e com isso a gente vai discutindo dramaturgia. E tem uma pessoa que está construindo um texto que é o protótipo da mulher dos anos 50. Uma menina mais jovem que eu, 30 e poucos anos, e é absolutamente para falar de um feminismo de hoje, das coisas que pegam. Só que o fato dela colocar nessa distância de tempo, que às vezes vaza, que às vezes é subvertida, que às vezes por uma frase você diz, não pode ser exatamente dos anos 50, dói mais. Ela desliga o telefone com aquela roupinha nos 50 e fala, tá bom, você não vem hoje, não sei o quê. Tá, eu preciso desligar para cuidar das minhas coisas. Aí desliga e vai passar uma camisa masculina e você faz, sabe? Porque de repente é algo que estava longe, que parecia lá. Então, eu não sei qual é o melhor caminho. Eu acho que às vezes é muito importante. Eu acho que a gente está num momento que não é à toa que estão surgindo muitas escrituras que vêm da cena ou desses trabalhos solos. Tem uma questão econômica também nisso, mas né? Mas tem também pode não. Às vezes esse direito que eu acho que foi, né, que a gente brigou e falou assim, não, peraí, não vou usar esses textos, eu vou criar outras coisas, não é de agora, não me interessa, não é do meu lugar, não me interessa. Em vez de eu conquistar a soma disso, eu quero isso, mas se eu quiser, eu vou pegar sim esse texto sueco de 1950, sabe? Eu digo isso não pela negação, sabe? Mas pela dificuldade que a gente tem enfrentado agora de tentar criar essas aproximações, assim. Né? Mas talvez sejam esses fiozinhos que eu fui tentando provocar vocês. Às vezes é por uma questão política, às vezes é por uma questão estética, às vezes é por um antagonismo do que está ali representado. E aí eu vou, inclusive, chamar mais a atenção, né? Num lugar onde não se tem esse sistema e a gente também não pode ignorar que o que a gente constrói como teatro é algo que é a preparação de algo que só acontece naquele ato. Eu falo que eu trabalho com a concretude do efêmero. É como se eu preparasse um jantar, né? Mas a degustação é ali com a plateia, né? Então, também não dá para ignorar que por mais que eu ponha lá, eu vou estar dialogando com pessoas que estão em que cidade, em que lugar. E isso acho que vale trazer também para a nossa discussão, já que a gente está abrindo janelas, que às vezes, mesmo uma peça que você tem escrito aqui, você se desloca dentro da cidade, às vezes a gente falta um olhar também, sabe, de aonde estou, aonde agora meus pés estão pisando, com quem eu estou falando, qual é a perspectiva, né? É muito interessante quando a gente vai abrindo todas essas possibilidades, aquilo que eu trouxe do camaradagem.
quem é que não trabalha? Que classe social é que a mulher estava brigando para trabalhar, né? Acho que também é interessante pensar isso, aonde, como, com quem, porque essas pessoas que estão assistindo têm esse repertório, né? É isso, quando eu fui montar o Wisneck, eu dizia, as mulheres que vão assistir aquilo são mulheres que vivem num país onde não é legalizado, onde isso não é um direito conquistado. Então vão ouvir esse texto um pouco no ouvido, né? Então eu acho que é uma boa possibilidade de pensar, não excluir isso como um caminho, mas a nossa escrita autoral e a partir da cena e de outras perspectivas também pode ser muito interessante. Mas eu acho que mesmo eu queria chamar mais atenção para essa questão da metáfora. Assim, às vezes a gente tem uma definição de arte que eu gosto muito, tem muitas, né, no mundo, mas tem uma que me toca, que é que fala assim, quando uma coisa é uma dança, um livro, um filme, não sei o que, quando algo é arte por alguma coisa, né? Aí ele fala, é porque esse livro, está querendo sonhar novos mundos. Eu gosto muito dessa perspectiva, ela não está querendo reproduzir o que já está. Né? A publicidade vai lá, estuda como está a sociedade, faz algo para lidar daquele jeito. Né? Eu olho um pouco como está e falo assim, o que não está, né? O que eu queria? E num lugar que a gente está, de muito explícito, de muita informação, de que tudo explode na sua cara, que você vê o que aconteceu no seu celular imediatamente, será que o deslocamento de algo, seja de tempo, de lugar, não ajuda a eu voltar a enxergar? Do que ser mais uma notícia, mais uma... Será que o teatro tem que ser informativo nesse sentido? É uma provocação. Estou dizendo que vocês não possam fazer isso, não. Tchan, tchan. Você queria falar aqui. Estou aqui pensando, né? É possível, desculpa, você já falou um pouco, estou sem É possível montar um texto clássico sem mudar o texto, sem mudar... tentando remeter figurino, montar um cenário e ainda assim trazer questões atuais, colocar ali, como você citou, o Grace passou, né? Acho que Blaga Carli é uma referência para mim que não é para todos os lugares. Porque ela fala um texto que às vezes parece que é um texto tão simples, mas ela traz de tantos lugares que é possível às vezes ver o fígado dela falando. Você acha que é possível construir um texto e que, sem que a gente possa mudar uma vírgula ali, ipsis literis do texto do autor clássico, e mexer em questões políticas atuais, sem que a gente tenha que cair nesse estereótipo de colocar um monte de clichê, ou colocar um figurino que seja, como por exemplo, a camisa do Brasil, os personagens. Como é que você trabalharia isso, sem poder mudar tudo isso, trazendo essas questões e ainda assim preservando o texto como ele está ali? Estou pensando. Eu acho que o que eu falei aqui, de alguma forma, já está falando disso. Eu não acho que é mudar a palavra necessariamente, mas eu acho que você está trazendo uma perspectiva que acho bastante complexa, que é como se existisse um jeito de fazer aquilo. Não consigo comprar essa ideia. Acho que as pessoas já, às vezes, falam, não, porque não é Chekhov não se faz assim, eu tenho vontade de fazer... Né? Tem um lugar que, assim, primeiro que muitas vezes quando falam disso já tem a tradução. Já não é, né, gente? Né? Assim, isso é muito interessante para pensar. Eu montei um texto, como eu tenho essa questão da ponte com Argentina, Brasil, montei um texto com atores aqui que tinha traduzido contemporâneo argentino. E por mais que a gente tenha coisas muito semelhantes, tem coisas que nos afastam. E eu fiz um exercício com eles de ler em espanhol. Nenhum deles falava espanhol, né? Então, por isso que fazia sentido. No começo, aquela gargalhada, né? Não sei. E daqui a pouco, eles foram... Eu falava, não, tenta só ler mesmo, né? Não tenta falar espanhol. Porque tinha uma outra musicalidade, porque tinha uma questão de um direto que o português perdia. Só para já de cara problematizar isso. Aí fala, não, mas e um texto brasileiro?
sempre falo que sotaque é um jeito de ver o mundo, não é só um jeito de falar. Então, aonde? Brasileiro, aonde? Né? Assim. Mas qualquer um desses textos, mesmo que eu não altere as palavras, eu acho que eu falei um pouco disso quando falo que o Gé manteve Chico Buarque por trás, não tem o figurino lá, não tem a coisa, né? Tem apontamentos. O autor, eu sempre penso nas peças como garrafas jogadas ao mar, assim. E eu tenho muito respeito e nenhum pudor, como eu falo, com muito afeto sem pudor, para mexer com dramaturgia. Porque eu leio todas as rubricas e eu não concordo com quem diz que a rubrica é para obedecer e não concordo com a pessoa que diz que é para ignorar e não ler. Né? Porque a rubrica, para mim, foi um bilhetinho que ele deixa ali como provocação. O Wisniewski faz isso, fala, se quiser mudar as ordens da cena, muda. Ele provoca o diretor, tem outro diretor que fala, eu acho que ele está... Eu tenho uma peça escrita contemporânea por uma amiga, né, que foi o Aproximando da Fera na Selva, que dialogava com uma obra literária mais antiga, então já tinha essa ponte, já tinha a perspectiva de olhar para aquilo numa perspectiva de duas mulheres, uma dramaturga e uma diretora, mas ela colocava na cena uma rubrica inicial que o texto vinha meio do nada, depois de um monte de balada, de um monte de coisas. A minha encenação, para tentar entender o que era aquele bilhetinho, eles começavam em câmera lenta, falavam o texto todo e depois acontecia uma coisa absolutamente rápida e caía na cena. Isso não é nem ignorar nem ver, está lá. Quando eu falo para você ler a Camiseta do Brasil como rubrica, não como um figurino, é dizer, o que eu faço com esse bilhete? Né? Então, eu acho que mesmo se você pegar um texto desses, é ingênuo pensar que tem um jeito de fazer que você está de fora. Isso é ignorar ator. Né? Isso é uma perspectiva muito negativa, assim, na minha opinião, porque eu estou ignorando que qualquer pessoa que eu coloque sobre a cena, qualquer elemento, qualquer coisa narra. Ainda bem a gente está começando a olhar mais para isso, porque tinham coisas neutras que a gente achava que não narravam, né? E a gente vê o quanto é absolutamente uma falácia. Então, eu acho que isso é o que mais me pega quando você fala isso, assim, porque absolutamente qualquer coisa que eu coloque ali... Tem uma coisa muito interessante também, acho que para pensar isso, que tinha um professor que dizia... Você quer estudar os anos 20? E muitas vezes a gente começa a estudar teatro, começa a estudar alguma coisa, e aí fala assim, vou ver filmes que retratem os anos 20, né? Aí vou lá, vejo a roupinha, não sei o quê. Aí ele fala assim, tá errado. Você quer entender os anos 20? Você tem que ver filmes que foram feitos nos anos 20. Né? O filme de 2000, que se passa nos anos 20, fala mais sobre o ano 2000 do que sobre os anos 20. É como a gente via, é como a gente olha. É sobre isso, assim. Não tem, desculpa quebrar a ilusão, não tem o clássico feito à la clássico, né? Assim, é impossível, né? Eu teria que trazer alguma coisa de lá, um registro, e a partir do momento que eu trago para cá já fudeu. Né? Nem no cinema... eu sempre falo, ainda tem essa pecinha que a gente começou a falar da plateia, né? Nem no cinema, assim, eu vi filmes aos 20 anos que eu falei, mas por que falam desse jeito desse filme? 10 anos depois eu vou ver e saiu, meu Deus! Fui eu que... O filme mudou para mim, né? Então, acho que a única coisa que eu te diria sobre isso é, nem acho que isso é possível, sabe? Mesmo que eu pense alguma coisa próxima disso, né? Talvez o que seja melhor é pensar, não é só mexendo na palavra, não é só modernizando, não é só tentando colar no lugar que eu estou. Às vezes, inclusive, eu posso potencializar mantendo lá, mantendo na época. Mas isso não quer dizer que eu estou montando a la época. Eu estou montando eu, Malu, 2024... tia, né, com meus pensamentos, latino-americana, argentina brasileira, sabe? Assim, não tem como. Como artista, a gente está se pondo em xeque. E
aqui hoje a maioria não era da direção, mas quando tem mais da direção, eu falo ainda cuidado para não ignorar essa dramaturgia do ator, que não quer dizer que precisa ser tudo autoficcional, ou que precisa ser falar da sua vida, mas assim, aqueles corpos trazem narrativas. Não adianta eu dizer a minha personagem entra assim e fala assim e é assim. Sou eu. Se a gente copiar tudo, absolutamente tudo que eu falei nessa noite, você decorar, sentar aqui e falar, não é a mesma coisa. E não é só porque é um homem ou uma mulher. Se a Cassandra falar, não é. Se você falar, não é. Como artista, eu estou lá falando. Né? E a única coisa que eu acho que... Foi hoje que eu realizei, porque a última, né, que a gente está fazendo desses encontros, que eu estava, de alguma forma, querendo manter a Pani em movimento. Acho que uma das coisas que, aí, talvez trazendo para o que a Cassandra perguntou também, o que me interessava, para mim também era uma volta, né? Eu tinha trabalhado muito tempo com o Grupo Tapa, que trabalha mais com textos clássicos, já não me fazia mais sentido, né, em alguns lugares a perspectiva, eu precisei ir para outros lugares do Brasil, para outros tipos de dramaturgia, para outros tipos de criação. Era uma volta, de alguma forma, quando me propuseram do Remar. Mas eu já tinha a minha estética de passar a limpo, mas ao mesmo tempo era um texto de um certo lugar, ao mesmo tempo era uma geração de atores que eu estava lidando, então isso estava colocado em cena. Eram 5 homens e era um 6º homem, porque eu não queria uma mulher servindo aquela mesa. Eu já estava em xeque ali, né? No colocar aquela cena. Ela foi atravessada por uma pandemia, isso fez a gente decidir não substituir um ator quando ele falece. É impossível eu pensar, não me passou pela cabeça, vou fazer um do Remar, ala do Remar, ou vou fazer ele moderninho. Eu vou fazer a Malu, o Petrinho, o Oswaldo, o Heitor, o Marcelo e o César dialogarem com essa peça, com esse momento. Tinha um texto do Remar, às vezes a gente não precisa alterar palavras, às vezes elas surgem, que era de um prefácio dele, e que isso eu fiz, eu trouxe para a cena. E ele falava assim, porque nesse momento de tantas panes, de tantos aviões que caem, de tantas tempestades, de nuvens de gafanhotos, de tantas pragas, epidemias, ele usa vírus se espalhando, ele usa essa frase, vírus se espalhando. Essa peça tinha sido interrompida por uma pandemia e estava voltando à cena, quase 2 anos depois, estreando, com aqueles atores, e as pessoas diziam, você pôs aquilo, né? Eu falei, não, isso é do Remar. Isso não fui eu, não. Eu mudei o personagem, mas o texto estava lá. Talvez eu tenha puxado o fio um pouco mais, eu tenha dito, isso é importante pra gente agora. Ou talvez o meu ouvido grite mais. Talvez se eu remontar ano que vem, isso passe mais desapercebido. E talvez quando ele fala das catástrofes naturais, se eu estivesse fazendo agora, a gente pensaria em Porto Alegre. Né, assim... Não dá para ignorar. Simplesmente não dá. Mesmo que você queira fazer o mais formalzinho possível. Assim. Só acho que a minha provocação é não abram mão da possibilidade desse diálogo. Vocês podem optar por não mexer com esses textos. Mas se em algum momento eles me atravessam, se eu olho, estou dando perspectivas que para mim me fazem eco, né, de possibilidade de diálogo. Seja pela atualização, seja por um olhar político, seja pela modernização de um cerne, seja, né, porque quem é que está ali, que intérpretes são esses, como é que eu nomeio a minha peça. Tchan, tchan. Mais alguém? Se vocês deixarem eu falar de teatro, gente, da meia-noite a gente não vai pro bar. Não? Ninguém? Trouxe então só mais uma coisinha falando nisso, né, que eu acho que o que eu estou querendo é muito mais essa provocação de olhem para trás, né? O clássico pode ser ontem, ou pode ser 100 anos, pode ser perto, pode ser longe, mas olhar para trás para pensar outras coisas é também uma possibilidade. Não percam, né?
Isso. E se vocês quiserem recortar e pegar uma única frase daquilo, tá tudo bem para mim também. Eu não estou aqui defendendo, seja lá o que for, como eu disse, esses clássicos, né? Mas eu que estou no meio do caminho, estou defendendo isso. E aí tem uma Alice Walker, uma mulher incrível, que tem esse livro Em Busca dos Jardins de Nossas Mães, que nessa exposição também, nesse material, que são textos, em vez de serem as obras, são textos feministas e sobre pensamentos artísticos, e tem um da Alice que ela termina citando uma coisa que está aqui, que é um poema que chama isso, Em Busca de Você, que eu acho muito interessante para isso, e eu não tinha usado na outra vez que a gente fez esse encontro. Vamos ver se eu acho agora, porque a pessoa podia ter marcado a pagininha, né? Mas está rabiscado em algum lugar. Eram mulheres naquele tempo, é perto disso. Em busca do jardim de minha mãe, encontrei aqui. Chovemos juntas, vamos lamentar. Cinzas. É um poema que ela faz, né? E ela fala, esse poema não é suficiente, mas é em alguma coisa para a mulher que literalmente cobriu os buracos nas nossas paredes com girassóis. Ela fala disso da mãe. E ela fala, eram mulheres naquele tempo, a geração de minha mãe, rouca na voz, robusta no passo, com punhos além de mãos. Ah, como derrubaram portas e passaram camisas brancas engomadas. Ah, como lideraram exércitos, generais com lenços na cabeça, em meio a campos minados, cozinhas com armadilhas, para descobrir livros, escrivaninhas, um lugar para nós. Ah, como sabiam o que nós devemos saber, mesmo que não soubessem uma página sequer daquilo. Guiada por minha herança de amor pela beleza e de respeito pela força, em busca do jardim de minha mãe, eu encontrei o meu. Eu acho muito bonito quando ela, ainda mais pensando, né, nesses feminismos que deram cambalhotas, ela não está falando que vai fazer a mesma coisa, mas está dizendo, eu olho para lá e com isso eu encontro para onde caminhar. Talvez seja um pouco isso a provocação de clássicos e atualidade que a gente começou hoje, que eu queria deixar para vocês. Né? Talvez até entender o que é clássico, talvez me interesse mais nessa perspectiva, né? O que é clássico para mim, né? O que vem dentro do meu caminhar, assim, dentro... Que eu acho que também a gente nem falou muito disso, mas a gente está revendo museus, bibliografias, curadorias, né? O quanto são recortes absolutamente parciais. Então, talvez a gente precise voltar a abrir um pouco o leque até do clássico, né? Clássico qual? Né? Entrar numa sala... Hoje, talvez há 15 anos atrás eu fizesse isso. Eu cometesse esse erro de, vou falar do clássico e vir todas essas imagenzinhas, né? Ou dos gregos, ou dos europeus, ou dos homens brancos, né? Assim... Hoje, já em si, eu falo, a partir de que ponto? Né? Então, talvez olhem para os seus jardins todos, né? E pensem como lidar com eles hoje na atualidade. Né? Seja ela que já é diferente, né? Como você falou, já é diferente da minha, graças a Deus. Né? Assim, então, é isso. Mais algo? A cabeça está fazendo barulho? Tá? Ótimo. Eu falo que encontros tem que dar insônia. Bom ensaio, boa aula, tem que dar insônia. Deu? Tô satisfeita, posso ir pro boteco beber. E a gente continua, que isso está na minha aula pedagógica. Aula boteco, vai lá. E a gente continua. Tá bom? Muito obrigada, gente, pela troca, pela partilha. Espero que seja a primeira de muitas. Alguns eu já cruzei, outros não. E agradeço muito sempre por poder aí repensar coisas. Né? Obrigada.